Bom, o que nós temos aqui hoje? 1/9, simulado. 3 questões do Gandim. Lembrando que o simulado, a descrição está no vídeo, né? 3 questões do Gandim. E a deliberação do Conselho Municipal, uma da LDB, uma BNCC, da LLM, até uma VAS, MF Ferreira, nossas alfabetizadoras. E a novidade aqui, o Freitas, que nós nunca tínhamos feito uma pergunta dele nas nossas 400 questões, que nós já estamos terminando aqui. E eu trouxe hoje para vocês a novidade, o Freitas, tá? Então vamos lá? Sem mais delongas. Questão 1. Prefeitura de Itápolis. Itápolis, diretor escolar. Na obra do planejamento com prática educativa, Gandim relata sua experiência como assessor na elaboração de um plano global de médio prazo para uma escola pequena, com apenas 32 professores. A diretora, o secretário e o diretor pedagógico. Entre os cuidados tomados durante esse planejamento, agora sim, né? Porque a gente tem que saber o seguinte, difícil você, às vezes, pegar esse nível de profundidade num texto, né, gente? Você vai ler o texto, mas você tem uma ideia geral do autor, mas nem sempre você tem a profundidade de saber o que ele falou naquele pedacinho. Você pode tentar descobrir o que foi falado, mas naquele pedacinho específico não é fácil, né? Então vamos lá. Planejamento como prática. Alternativa A. Atribuir aos pequenos grupos a função de estabelecer critérios de avaliação do que se produz, cabendo ao plenário acatar decisões tomadas. Esquisita, né? Esquisita porque o plenário acatar, o plenário não é para decidir, não é para votar. Essa é um pouco esquisita, tá? Organizar sempre equipes de redação. O pessoal fica fazendo redação para liberar os grupos dos detalhes redacionais, tal, formatação, e permitir assim que se esmerassem na clareza e na adequação das ideias. Não está ruim, né? Eu pego um pequeno grupo, ponho lá para fazer só a redação e deixo os outros no debate mais naquela hora e tal. Vejam as câmaras municipais, né? Não tem um secretário que fica lá quase que nem participando do debate, apenas fazendo a redação. Vocês vão lembrar disso no fórum, né? Quem foi já em audiências, fica a pessoa escrevendo que não participa em absoluto do debate. É uma técnica de você se eximir de participar do debate para até deixar as pessoas debaterem. Então, me parece boa, né? Vamos para C. Atribuir aos pequenos grupos a função de esclarecer os textos intermediários para que pudessem depois ser avaliados no plenário e reorganizados. Que coisa confusa isso. Pequenos grupos que vão esclarecer textos intermediários. Eu estaria na dúvida nessa aqui. Essa aqui eu achei razoável, essa aqui dúvida. D. Evitar a realização de trabalhos individuais, sem realizar antes trabalhos de grupo e passar pelo plenário. Tem um momento do texto que ele fala exatamente o contrário, né? Primeiro trabalhos individuais e depois trabalhos de grupo. A última, trabalhar com a ideia de tempo flexível, que pode ser estendido ou reduzido em função da complexidade da tarefa. Eu ficaria em dúvida em muitas questões. A questão correta é a B, né? Vocês vão se lembrar dessa história sempre, né? Se cair isso na prova, que o juiz participa com o promotor, com o advogado de defesa, com as testemunhas, mas fica uma pessoa separada fazendo a redação lá. É um bom exemplo para vocês se lembrarem dessa questão aqui, tá bom? Vamos ver como é que vocês foram. Eu colhi as respostas mais cedo hoje, porque eu estou apurado com reuniões. Então, quando eu colhi as respostas, tinha aí 20 pessoas que estavam pela manhã. E a maioria foi na última. A maioria errou, né? Quase metade das pessoas. Trabalhar com a ideia de tempo flexível que pode ser estendido ou reduzido em função da complexidade da tarefa. Então, difícil porque você vai fazer planejamento sobre o tempo da aula. O tempo da aula é sempre o mesmo, né? E o outro grupo grande foi aqui. Essa alternativa de baixo levou vocês ao erro, tá? Vamos ver no texto original do Gandim, olha lá. Alguns cuidados sempre foram tomados.
Não decidir nem avaliar textos em plenário, mas sempre em grupos de 5 a 7 pessoas, com esquemas para ir reunindo os resultados dos grupos. Olha, o grupo tal voltou para tal, o grupo tal voltou para tal. Não deixar para isso virar no plenário, né? B. Não realizar trabalhos em grupo sem realizar antes trabalhos individuais. É o oposto de uma das alternativas. E a última, que é a correta. Organizar sempre equipes de redação para liberar os grupos dos detalhes redacionais e permitir assim que se esmerassem na clareza e na adequação das ideias. Então é aquilo que eu falei para vocês. Vocês têm que... A ideia do juiz é uma ideia boa, né? Para você lembrar dessa questão do Gandim, tá? Vamos para a segunda dele? Caiu no ano passado, Prefeitura de Birigui, professor de Educação Infantil. O projeto é a máxima aproximação junto à orientação da rotina entre a elaboração, pensar e a execução, agir. Constam nele apenas as especificações para a ação, uma vez que a teoria e a doutrina que o embasam já estavam presentes. Conforme Gandim, a descrição, agora vem, né? Sobe o tom, lembra? A descrição circunstanciada das atividades, incluindo todas as orientações necessárias para que o projeto aconteça no espírito que o gerou, encontra-se na parte que trata. Agora sim. O que é isso? Descrição circunstanciada das atividades. Todas as orientações necessárias. O que é isso? É avaliação? É objetivo? É justificativa? Cronograma? Cronograma com certeza não é, né? Ou é metodologia? Então a avaliação é a descrição das atividades? Num processo de planejamento? Mas aí não faltou os critérios, tal. Eu podia estar na dúvida aqui. São objetivos de descrição circunstanciada, como que elas vão ser feitas? Não. É uma justificativa? Com certeza não. Aqui não. Cronograma não. Então me sobraria essas 3 alternativas para pontos de dúvida. E a resposta correta é que isso é metodologia. Descrição circunstanciada das atividades, incluindo todas as orientações necessárias para que o projeto aconteça, no espírito que o gerou. O Gandim chama de metodologia. Então vamos ver como é que vocês foram. Olha, a metade acertou do tempo que eu colhi as respostas, né? Foram bem nessa questão. Um pouco aqui foi enganado no cronograma não, gente. Cronograma é mais se aproxima de uma folhinha, de um calendário, né? Isso de ideia, metodologia. E o objetivo é o que daria um pouco de dúvida mesmo, tá? Mas no texto original do Gandim está aqui, ó. Então, partes do projeto. Esse é o texto original dele. Partes do projeto. Objetivo, que é o que e para que. Cuidado quando põe as coisas entre aspas. Sempre é uma tendência de buscar essas coisas para fazer questões, tá? Justificativa. Vocês sabem bem o que é. Localização. Olha aí uma coisa que a gente quase não vê em planos, né? Cronograma. Quando acontecerá. Não é a descrição da atividade, é quando ela vai acontecer, tá? Muitos erraram aqui, né, na questão que foram na alternativa D, ó, de cronograma. Não, cronograma é quando. Olha lá, quando acontecerá. Quem errou nunca mais vai esquecer, nunca mais vai pôr no cronograma, né? Metodologia. Descrição circunstanciada das atividades, incluindo todas as orientações necessárias para que o projeto aconteça no espírito que gerou. E aí ele fala em recursos humanos, recursos físicos e financeiros, critério de eficiência, que seria a avaliação, né? Muito bem, vamos para a próxima dele? A última do Gandim no nosso simulado hoje. De acordo com o Gandim, as pessoas envolvidas na área da educação, ao fixarem objetivos, apresentam 2 tendências, cada uma com vantagens e defeitos. Na primeira tendência, a desvantagem é não levar em conta as ações. E a segunda tendência apresenta o grave problema do esforço educacional se desligar gradativamente de objetivos, fins importantes. E prender-se em pequenas ações sem que se lembre para que elas estavam sendo realizadas. Para sanar as desvantagens das 2 tendências e para preservar os seus benefícios, o autor propõe elaborar objetivos. Aqui tem que ter um conhecimento do que foi lido, né, gente? Então aqui fica muito difícil fazer uma avaliação, uma tentativa de resolver a questão. Precisa ler o texto. O texto do Gandim não é longo. Vale a pena a leitura para você que vai fazer o concurso, tá? Bom, ele propõe elaborar objetivos amplos e abstratos. Objetivo abstrato
para atender um planejamento flexível que valoriza os interesses e ideias da equipe docente e das crianças. Tá, mas amplos e abstratos, uma palavra ruim para objetivos, né? Objetivo abstrato, ser feliz, não dá, né, gente? Não dá. Bom, elaborar objetivos operacionais que almejam explicitar o que fazer concretamente. Não está ruim. Não está ruim, fonte de dúvida, né? Objetivos de forma que apareçam sempre o que vai fazer e para que você vai fazer. Tá? Lembra da questão passada que eu falei, tome muito cuidado com essa história de aspas, e sempre as questões de concurso vêm pedindo aspas, tá? Então toma cuidado. Bom, objetivos gerais que se colocam uma perspectiva de macro-referência são considerados a longo prazo. Né? Objetivos específicos que fixam exclusivamente a ação que será desenvolvida, visando subsidiar a prática docente e facilitar o acompanhamento pelas famílias. Bom, tá tudo. Aqui a alternativa correta é a C, essa do entre aspas. Por quê? Porque está lá no texto original do autor. É muito difícil você fazer essas questões específicas de frases sem ter lido o autor. E sempre que você lê o autor e ele aparece menções no entre aspas, tome cuidado, porque isso periga cair, né? Bom, a maioria acertou, do grupo, o maior grupo aqui acertou. Muitos foram lá na alternativa E, que são objetivos específicos, né? Mas não é. Aqui é o que e o para quê. Isso é o que está aqui, ó, presente no texto do autor. Lembra que eu falei? Aparece duas vezes nesse o que e no para ser, lá na página 19, tá? Nessa proposição, para sanar essas desvantagens, né? O que e o para quê, e aparece de novo lá nos objetivos, ó, daí na página 30. Aparece lá, ó, o que e para que novamente, tá? Como fazendo parte dos objetivos, da forma de escrever os objetivos. Olha lá aquilo que a gente leu na pergunta passada. As partes do projeto. O objetivo é o que e o para que, tá, gente? Que fixe bem essa questão. Isso, alternativa C. Isso aí. Vamos a uma questão que eu criei, portanto tem um amplo componente de pegadinha. Porque não tem questões do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, né? Você não acha? 2001. A deliberação que dispõe sobre os pedidos de reconsideração e recursos referentes aos resultados finais de avaliação. Tá? Reconsideração e recursos aos resultados finais de avaliação dos alunos do ensino fundamental e médio, regular e supletivo do Sistema Municipal de Ensino. Em seu artigo 5º, competirá ao requerer a reconsideração junto ao diretor. Quem tem que requerer a reconsideração? Vamos lá. Quem é? Responsável ou ao aluno? C maior. Tá boa, né? Tá boa? Responsável pelo aluno ou ao aluno C maior. Estaria tranquilamente essa aqui. Pai ou responsável ao aluno C menor. Não, C menor não, né? Se ele for menor, ele vai fazer. Então aqui vai propositalmente uma pegadaça. Pai ou mãe ou ao aluno C maior. Tá boa também. Tá? Pai ou responsável ao aluno, C maior. É um pouco discriminatório. Aqui nem pai, cadê mãe, cadê... Bom, enfim. Responsável ao aluno, C menor. Não, aluno C menor não. Tem que ser C maior aqui, tá? Esta B e esta E não poderia ser jamais. Esta D está meio tendenciosa aqui. É a pegadinha mesmo para todo mundo errar. Para nunca mais esquecer disso, tá? E a resposta correta é justamente essa que está tendenciosa, né? Que foi escrito assim: pai ou responsável ou ao aluno C maior, né? Se ele fosse fazer a redação, faria a redação com o responsável ou ao aluno, mas a redação original é pai ou responsável ou ao aluno C maior, tá? Bom, apesar de uma grande pegadinha que eu tentei fazer de tudo para vocês errarem, ainda um grupo grande quase quase acertou, né? Quando eu peguei essas correções aqui hoje pela manhã. E um grupo grande foi naquela que eu queria que todo mundo fosse, né? Responsável ou ao aluno C maior. Tá? Um grupo grande foi naquela que eu queria fazer a pegadinha. Não consegui ter um sucesso absoluto na minha pegadinha, porque a maioria ainda conseguiu acertar a questão, embora eu tentasse fazer vocês errarem. Porque errando vocês vão gravar. Resposta correta, pai ou responsável. Tá bom, gente?
Vamos lá, olha lá. Aqui é o texto, né? Competirá o pai ou o responsável ou ao aluno ser maior de idade, claro, ser maior, tá? É assim que está o texto original da deliberação do Conselho Municipal. Deliberação 1/2001, que fala sobre a reconsideração junto ao diretor da escola dos resultados, tá? Bem, vamos seguindo? O Unesp agora, LDB, né? LDB sempre cai. Aqui, toma cuidado comigo, adaptado, né? Adaptado do Unesp, por quê? Porque eu pego um teste da Unesp, na época do Arujá, e faço uma adaptação do que foi feito lá, mudo uma alternativa, mudo alguma questão, tá? De acordo com a LDB, artigo 12, inciso 8. Então, localizou. Eu fiz isso porque a Unesp tem feito muito isso. Né? Localizou o que quer. E é difícil, porque saber o que quer é uma coisa, localizar é outra. Né? Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns dos seus sistemas, terão entre as suas diversas obrigações a incumbência de selecionar e contratar o seu pessoal e adquirir recursos materiais e financeiros, além de exercer ação redistributiva. Estabelecimento de ensino, ação redistributiva, não. Isso tem o governo federal. Então aqui ela está errada por si mesma, tá? Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual. 30%? Que dúvida. Cumprir a proposta pedagógica e o plano de trabalho elaborado pela Secretaria Municipal de Educação. Não, o plano de trabalho quem elabora são os docentes. Elaborar calendário escolar, contendo carga horária mínima de 600 horas, nem na pandemia. Na pandemia agora são 800 horas, imaginou? Fora da pandemia? Errônea completa. Promover o desporto educacional e o apoio às práticas desportivas formais e competitivas. Isso compete aos estabelecimentos de ensino. Então, o máximo de dúvida podia estar aqui, porque as outras são erradas nelas mesmas, né, gente? A correta é o 30%. 30%. E eu já justifico por que eu coloquei esta. 30%. Onde a maioria foi, lá a maioria conseguiu ir bem aqui, 60% das pessoas, muita gente foi nascer, gente, cumprir a proposta e o plano de trabalho elaborado pela Secretaria Municipal de Educação. Plano de trabalho elaborado pelo professor, gente, não é elaborado pela Secretaria Municipal. A Secretaria Municipal não vai fazer um plano de trabalho para as escolas, olha lá, os estabelecimentos de ensino. Eles elaboram o seu plano, a sua proposta, não vai ser elaborado pela Secretaria Municipal, tá? Então, todo mundo foi, quem mais errou aqui, as pessoas do grupo que mais errou foi nascer, e não poderia ser. E eu coloquei, está justificado aqui, olha o artigo 12, tá? Olha o inciso 8º, notificar o Conselho Tutelar do município os alunos que apresentam quantidade de faltas acima de 30%, e eu coloquei porque essa foi a última ou a penúltima modificação, olha aqui, 2019, gente. Tá? Esse 30% aqui entrou em 2019, então é uma questão muito recente. Em 2019 entrou o 30% e depois entrou a questão aqui, ó, a questão do enfrentamento, prevenção e enfrentamento ao uso e dependência de drogas, tá? 2019. Primeiro entrou 30%, depois entrou as drogas, entrou em 2018 o bullying e a cultura de paz. Então são todas modificações muito recentes da LDB, a inclusão desses incisos, portanto é muito perigoso vocês enfrentarem esses incisos nas provas, porque quem vai fazer prova gosta de pegar essas resoluções, esses incisos, coisas muito recentes, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui. Simbora então? Indo para o final, Unesp, Prefeitura de Piruíbe, ano passado, tá? Essa é a sexta, BNCC. Ao longo do ensino fundamental, anos finais, os estudantes se deparam com desafios de maior complexidade, né, do que os anos iniciais, do que a educação infantil, claro, sobretudo devido à necessidade de se apropriarem das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados às áreas. Conforme a Base Nacional Comum Curricular, essa etapa é importante que a escola. Então, segundo a base, os anos finais, né, desafios de maior complexidade. É importante que a escola faça o quê? Censure o acesso dos jovens à cultura digital.
Não pode usar mais, acabou. Que induz ao imediatismo das respostas e... Não dá, né? Censurar o acesso dos jovens à cultura digital, o que é isto? Controle a utilização das tecnologias de informação e comunicação no ambiente escolar, proibindo o uso de celulares, tablets e afins. Acho que a BNCC vai falar isso? Não, né? C. Contribua para o desenvolvimento do estudante de uma atitude crítica em relação ao conteúdo. Opa, melhorou? E a multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. Boa. Vamos para D. Disponibilize computadores, tablets e afins para os educandos, com o objetivo de reduzir ou eliminar as tradicionais aulas expositivas. Você pode ter computador, tablet, gente, afins, e a aula continuar expositiva. Né? Ela pode continuar expositiva, mesmo com o computador, com tablet, tudo que tiver de tecnologia. Aliás, Data Show passou a ser a maior fonte de aula expositiva, né? Não é mais uso, Data Show, tecnologia. E aí, a aula continua expositiva. Tá? Estamos aqui na tecnologia, nossa aula continua expositiva. Né? Vocês estão aí, eu estou aqui, todo mundo com tecnologia, internet, não sei o que tem, e a aula continua expositiva. Então a aula expositiva não vai ser eliminada por conta do uso da tecnologia, isso é um engano. Incentive o uso democrático das tecnologias por meio das quais poderá promover um processo de uniformização da cultura dos estudantes. Não dá, gente. Como é que você vai uniformizar a cultura dos estudantes? Diversificação, ok, mas uniformização. Então, as quatro estão muito ruins, né, gente? Sobrou aqui a ser somente essa da BNCC, embora vocês não tenham condições de ler toda a BNCC, porque é um documento de 500 páginas. Veja como, se você for eliminando os absurdos aqui, dá para fazer a questão, mesmo sem ter lido toda a BNCC, né? Tanto é que a maioria, olha, 82% acertaram. E um pouco foi aqui no fim, né, pelo cansaço de ler a questão, incentive o uso democrático e tal, e aí uniformização das culturas, não, do acesso aí pode ser, mas das culturas não. E que é o erro que a maioria foi, tá? Onde é que é isso? Olha lá, página 59 da BNCC. Contribua para o desenvolvimento do estudante uma atitude crítica em relação ao conteúdo e a multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. Tá bom? Vamos lá para a sétima, já falei o que é, meu Deus. Sétima, diretor de escola. Delia Lerner, alfabetizadora. Presença em quase todos os últimos concursos da Unesp, os últimos 10 concursos, estava presente em 9. Ao discutir a questão do ler e escrever na escola, analisa a partir de 3 dimensões. É o nome do livro, né, gente? O real, o possível e o necessário. É o nome do livro dela. Tá? Ler e escrever na escola, o real, o possível e o necessário. Vamos lá, por conseguinte, a autora. Vamos ver o que ela fala aqui. O real. O que é o real para ela? Envolve a compreensão das dificuldades intrínsecas ao processo de apropriação da leitura escrita. É isso que vai falar, Delia Lerner. Diferenciando das questões institucionais que pouco interferem nesse processo. Questões institucionais pouco interferem no processo? E o real são questões, dificuldades do processo da leitura escrita? Será que é isso que ela fala? Vamos para ver. O necessário. O que é necessário? Real, o possível e o necessário. O que é necessário? A utopia, né? Refere-se à preservação na escola, no sentido que a leitura e a escrita têm como práticas sociais, incorporando os alunos à comunidade de leitores e escritores. Tá boa? O real, aquilo que você tem hoje, envolve o esforço de conciliar as necessidades inerentes à escola com o propósito de formar leitores e escritores, aproximando a versão escolar da leitura e escrita das práticas sociais. Isso é o real? Tá boa a questão, mas isso é o real? Isso é o real? Vamos ver. D. O necessário. Abarca a organização didática dos conteúdos, considerando-se tempo e sequenciação fragmentada do que se ensina, gerando condições efetivas de aprendizagem. O necessário, a nossa utopia, o que está lá no futuro, é a organização didática dos conteúdos, no tempo e na sequenciação. Não sei, esquisito isso de novo. Aqui esquisito. O possível refere-se a um ideal utópico. O possível é o ideal utópico ou o possível que é concreto? Está ruim aqui, hein? De que todos os alunos são capazes e têm condições de se tornarem cidadãos da cultura escrita respeitando as diferenças. Então,
A melhor aqui realmente é essa B. O necessário é a preservação. O que é necessário fazer na escola? É a utopia. Preservar na escola o sentido que a leitura e a escrita têm como práticas sociais. E fazer, incorporar os alunos à comunidade de leitores. Se você pegar os alunos e alfabetizá-los, é levá-lo, você incorporá-lo à comunidade de leitores e escritores, tá bom? Bem, é a B. Aqui errou, né? Porque aqui a maioria foi lá embaixo. A maioria foi na E. O possível refere-se a um ideal utópico. Não, gente, se é possível, não é utopia. Né? Não é sonho, não é o futuro. Possível é já, então. Então, o que é possível fazer? O ideal utópico de que todos os alunos são capazes e têm condições de se tornar cidadãos da cultura escrita respeitando a diferença, não é isso que ela fala. Vamos ver? Olha lá, o necessário, que é a alternativa correta. Preservar o sentido do objeto de ensino para o sujeito de aprendizagem. O necessário é preservar na escola, olha lá, preservar na escola o sentido que a leitura e a escrita têm como práticas sociais. Lembra da alternativa? Olha lá. Necessário preservar na escola o sentido que a leitura tem como práticas sociais. E incorporando, olha lá, para que se incorpore a comunidade de leitores e escritores. É isso que ela fala. E ela vai falar no real. O que é o real? Ela vai falar dos problemas, né? É uma tarefa difícil, ela fala dos problemas todos da escola, que é a realidade. E agora, o que mais gera dúvida que é o possível. O que é o possível? É fazer uma versão escolar de leitura e de escrita mais próxima da versão social não escolar dessas práticas. Então aqui, nessas três telas, está o real, o necessário e o possível. Né? O real, o possível e o necessário da escola segundo a Adélia Lerner, o presente, o que nós podemos fazer e o que seria o ideal fazer, seria o necessário, tá bom? Bom, vamos para outra alfabetizadora, Thelma Vaz, também presente nos últimos 10 concursos em 9. Vamos lá? O processo de aprendizagem não responde necessariamente ao processo de ensino, como tantos imaginam. Olha o que ela fala. Ou seja, não existe um processo único de ensino-aprendizagem, como muitas vezes se diz, mas dois processos distintos. Existe um processo de aprendizagem, desenvolvido pelo aluno, e o de ensino pelo professor. Considerando isso, é correto afirmar o quê? Ela fala que são dois processos distintos, o de aprendizagem e o de ensino. Os dois processos, alternativa A, os dois processos não se comunicam, porque são indecifráveis. Que é isso, meu Deus? Inconfundíveis e partem das premissas diferentes. Não, como que são indecifráveis, inconfundíveis? Indecifráveis o processo de aprendizagem, indecifrável o processo de ensino, mas como? Está muito ruim esse indecifrável aqui. Os dois processos se comunicam, mas não se confundem. O sujeito do processo de ensino é o professor e da aprendizagem é o aluno. Não vejo erros. Alternativa C. O ensino e a aprendizagem são processos incomunicáveis. Você não comunica, então. O ensino e a aprendizagem não são comunicáveis, porque são interdependentes e partem de pontos opostos. Deus do céu, está ruim esse incomunicáveis aqui. O aluno poderá, alternativa D, o aluno poderá compreender qualquer ensinamento que o professor lhe transmita exatamente como ele transmite. Pare, tá muito ruim. Essa está muito ruim mesmo. Vamos para a última. O ensino e a aprendizagem são dois processos distintos, melhorou? Que podem ser desenvolvidos tanto pelo aluno quanto pelo professor. Aqui dá aquela grande confusão do Paulo Freire quando ele fala, que o professor, quando ensina, também está aprendendo e tal. Se você estudou muito isso, você vai navegar na alternativa E. Porque ela me parece boa, mas não é, porque a correta é a B, Então, como que vocês foram? Meu Deus, acertou, foi bem, André, mas foram lá embaixo, Naquela confusão, se você lembrar do Paulo Freire, você acaba fazendo aqui, O ensino e a aprendizagem são dois processos distintos que podem ser desenvolvidos tanto pelo aluno como pelo professor. Não. Para Adélia Lerner, os dois processos se comunicam, mas não se confundem. E aí eu preciso, já que lá embaixo leva o Paulo Freire a essa confusão, preciso explicar para vocês que o Paulo Freire em vida falou, ele, lá no último livro publicado em vida, que ele falou que, olha,
Aluno, às vezes eu falei que aluno e professor estão no mesmo nível, mas às vezes aluno é aluno, às vezes professor é professor. Ele mesmo falou isso, tá? Então, a Adélia Lerner só está falando mais isso ainda. Vamos ver o texto do livro dela, está lá no comecinho do capítulo 5, olha lá. São dois processos que se comunicam, mas não se confundem. O sujeito do processo de ensino é o professor, enquanto o processo de aprendizagem, ou do processo de aprendizagem, é o aluno. Existem dois sujeitos, tá? A gente podia até inverter para homenagear aqui a LDB, lembra? Liberdade de aprender, vírgula, ensinar. Então, o sujeito do processo de aprendizagem é o aluno, mas o sujeito do processo de ensino é o professor. Tá? É isso que a Adélia Lerner traz aqui. O professor, durante o construtivismo, retirou um pouco a mão, né? Deixa que a criança aprenda. Isso foi uma má interpretação das coisas. E ela quis salientar que não existe isso. O professor tem que dar a sua mão, sim. O professor tem que aparecer porque ele é o sujeito do processo de ensino. E o aluno é o sujeito do processo de aprendizagem, tá bom? Nunca mais vamos esquecer, né? Vamos finalizar aqui. Nós estamos por duas. Emília Ferreiro, alfabetização. Aqui é uma questão que não é na Emília Ferreiro, tá? Mas é de uma autora que cita a Emília Ferreiro, se embasa em Emília Ferreira, e se você conhecer Emília Ferreira, você resolve. Eu não li Oliveira, mas se você conhece Emília Ferreira, você faz a questão. Vamos lá? Para gerar qualidade da educação infantil, as instituições precisam construir um currículo com propostas de um trabalho pedagógico com múltiplas linguagens, que vão além dos eixos norteadores centrados em interações e brincadeiras. Vão além das brincadeiras, referindo-se a publicações de Emília Ferreira. As instituições devem garantir, entre outras experiências, que, vamos lá, a criança se aproprie de elementos significativos do ambiente sociocultural para compreender as ações de leitura e escrita. O ambiente é importante? Lembra-se do ambiente alfabetizador, né? É uma palavra muito própria da Emília Ferreira, esse ambiente alfabetizador. As crianças têm atividades de combate ao racismo e às discriminações de gênero, socioeconômicas, étnicas, raciais e religiosas. A educação infantil, isso fica um pouco pesado, mas vamos embora. As crianças têm atividades realizadas para que possam treinar a sua imaginação. Atividades para treinar a imaginação. Vamos para a próxima. A criança tem uma relação de identidade e reverência, tá ruim a palavra, e respeito para com a natureza. Reverência, tá ruim a palavra, né? Os jogos infantis são usados para que possam aprender as regras e normas da vida, respeitando o outro nas diferenças individuais. Emília Ferreira não é muito de jogos, mas como é a Oliveira, pode até ser, né? O Oliveira. A resposta correta é a A lá em cima, porque ambiente sociocultural, o ambiente alfabetiza, o ambiente alfabetizador, uma coisa muito presente nos autores construtivistas. O social. Veja a alternativa passada até uma Vaz, da Adélia Lerner, uma questão social está muito presente no construtivismo, né? Bom, mas a maioria acertou, foi bem aqui no ambiente e tal. E o grande grupo errou lá embaixo, realmente, os jogos infantis. Lembrar que jogos é uma coisa muito de BNCC, tá? Muito de BNCC, não tanto de Emília Ferreira. E aí vai. Vamos ver com todas as letras, né, um dos textos de Emília Ferreira, né, propostas fundamentais, objeto social da escrita, é uma das questões. E ambiente alfabetizador é uma coisa sagrada para o construtivismo. Você criar um ambiente... Crianças que têm um ambiente alfabetizador em casa vão bem melhor na escola do que as crianças que não têm um ambiente alfabetizador, tá? Vamos para a última. Estreando aqui o Freitas no nosso simulado. Então vamos lá para o Freitas. Com o objetivo de discutir os possíveis efeitos de avaliações externas, Provinha Brasil, né? Nem tem mais essa Hébia, e o IDEB, poderiam causar a percepção da escola de si, a visão da comunidade sobre a escola. Foi realizada uma reunião de docentes lá na escola. No decorrer dos trabalhos emergiu a necessidade de se conceituar qualidade, pois essa palavra relaciona-se com diversos fatores como a cultura, modelos mentais e expectativas individuais. Diante da diversidade de concepções externadas pelos presidentes Silvana, a professora PEB2 da escola sugeriu que adotasse o conceito de qualidade negociada. Assim, qualidade negociada.
e divulgando no meio acadêmico brasileiro por Freitas. Foi apresentada por Bordioli e foi divulgada pelo Freitas. Para esclarecer as dúvidas surgidas, Silvano explicou corretamente aos colegas o que seria essa qualidade negociada. O que é isso? Resulta de um processo de avaliação institucional construído coletivamente, tendo como referência o PPP da escola. Será que é isso? B. Entende a mudança como parte de ações gerenciais administradas a partir de um centro pensante, externo à escola e capaz de assessorá-la. Isso aí é qualidade negociada? Não. Com certeza não. Primeiro estou na dúvida. C. Exige que cada escola defina autonomamente seus indicadores de qualidade. Condição necessária à superação das desigualdades. Autonomamente, até que não está ruim, mas... D. É um dado de fato. É um valor absoluto. Qualidade negociada é valor absoluto. Essa está ruim. É adequação a um padrão. Mas que negociação tem isso? Se eu vou me adequar ao padrão? Ou a normas estabelecidas a priori pelos órgãos. Não, aí não deu, ficou ruim. Se a qualidade negociada, né? Aí, traz a dimensão da participação da comunidade na administração da escola para que os padrões de qualidade fixados pelo governo sejam atingidos. Peraí. Então, se o padrão está fixado pelo governo, eu vou negociar o quê? Está muito esquisita essa. A resposta correta é a primeira, relativa ao PPP. Vamos ver? Bom, a maioria acertou, gente. E aqui dividiu os erros, mas bem poucos. A maioria foi bem nessa, hein, do Freitas. Então, um dia com a leitura do Freitas, tá aqui, né? Qualidade negociada, projeto político-pedagógico assume um significado negociável. O que é qualidade negociada? Ele explica que é apropriar-se dos problemas da escola, inclui apropriar-se para demandar do Estado as condições necessárias ao funcionamento da escola. Você, né, não vai tirar o Estado, não. Então, a escola sozinha vai assumir todos os seus problemas. Não. Vai demandar do Estado, mas também o compromisso dos que fazem a escola com os resultados dos seus alunos. Ou seja, o que é qualidade negociada? É esta negociação entre a demanda escolar, exigir do Estado que cumpra o seu papel, o Estado enquanto poder público, né, claro? E também fazer a sua parte. E isso é o que ele chama de qualidade negociada. Esse conceito no Freitas é muito importante para vocês que vão fazer o concurso. Vocês têm que se apropriar desse conceito, tá bom? Isso, Aline, é bem isso mesmo. Essa qualidade negociada, o bom de olho aqui fala nessa história de projeto pedagógico, tá bom? Gente, é isso. Obrigado pela participação de vocês. Próxima terça, mais um simulado com 10 questões aqui para a gente poder estudar e a gente poder desenvolver um pouco esses conceitos. Eu estava procurando a palavra, nada de história, para desenvolver esses conceitos dos autores e também da legislação. Eu espero vocês, se vocês puderem, estar com a gente. A gente volta aqui na próxima terça-feira, 8 horas, tá? E o vídeo sempre fica disponível ali pela hora do almoço, já com o link para vocês poderem fazer o simulado, tá? Obrigado, pessoal. Boa semana, bom estudo para vocês.